um dos personagens mais icônicos da DC Comics. Neste vídeo eu apresento uma lista das 10 melhores histórias do Batman, na minha opinião. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. O morcegão já teve muitas aventuras, lidando com vários vilões notáveis, enfrentando criminosos e loucos sociopatas. Uma história melhor que a outra, mas quais dessas aventuras levam o primeiro lugar? Número 10. A Queda do Morcego. Você pode até não saber, mas o terceiro filme do Batman de Christopher Nolan foi inspirado por A Queda do Morcego. Por mais que ele se chame O Cavaleiro das Trevas Ressurge, a narrativa do longa mescla um pouco do que vimos em A Queda do Morcego e A Terra de Ninguém. Aqui vemos como o Bane derrota o Batman, quebrando a coluna do herói ao meio, que acaba tendo como substituto o assassino Azrael. Depois de sua recuperação, Batman consegue finalmente derrotar o Bane, mas precisa tirar Azrael do jogo, já que os métodos de justiça do assassino iam contra tudo que o Batman acreditava. Número 9. A Corte das Corujas. Embora os Novos 52 seja algo dolorido para muitos fãs, Scott Snyder conseguiu apresentar um bom roteiro para esta série, ao lado do artista Greg Capullo. As raízes do horror de Snyder surgem em grande parte com A Corte das Corujas, apresentando aos leitores um culto secreto ligado à história de Gotham. Ao explorar esse novo mistério, Snyder apresenta de forma impecável uma narrativa no ar, a cidade como personagem. A narrativa convida então os leitores para esquecer tudo o que eles pensavam sobre a cidade de Gotham City. Artisticamente, Capullo estava mais do que pronto para o desafio, sincronizando as intenções de Snyder da página 1 até o final, imbuindo Gotham de uma maneira sombria do jeito que a história exigia. Desta forma, a trama da Corte das Corujas é uma das histórias mais memoráveis da carreira do morcegão. Número 8. A Piada Mortal. Por mais que não saibamos exatamente a origem definitiva do Coringa, já que existem 3 deles no universo DC dos quadrinhos, muitos consideram a Piada Mortal, de fato, a origem do personagem. A história, descobrimos que Batman foi responsável indireto pela criação do Coringa. Além disso, a história foi responsável por deixar Bárbara Gordon, a Batgirl, paraplégica. Número 7. Silêncio. Jim Lee evoluiu de maneira realmente significativa o Batman. Ele sempre foi um bom desenhista, mas suas páginas em silêncio combinavam com o sólido caráter de atuação e expressão de algumas sequências de ação. Jeff Lubb traz uma abordagem de longo prazo aos mistérios do Batman, por ter sido um pouco complexa neste momento, mas ele conseguiu expandir a história de Bruce Wayne enquanto introduzia um novo vilão ameaçador. Isso é difícil, especialmente quando o público de história em quadrinhos resiste bastante quando temos novos conceitos. Número 6. Batman e Robin, nascido para matar. Enquanto Batman teve muitos Robins ao longo dos anos, Damian se destaca não apenas por ser filho biológico de Bruce, mas também por ter sido guiado pelos modos da Liga dos Assassinos do seu avô, Ra's al Ghul. O que destaca nessa história são os constantes conflitos entre Batman e Robin. Batman tem uma política rígida de não matar, mas Damian não quer saber disso. Esse conflito cria problemas quando um novo vilão chamado Ninguém tenta separar a dupla dinâmica. A história de Peter J. Tomasi pode não ser assim tão sombria quanto alguns dos outros contos de Batman, mas é uma excelente história. Número 5. Uma Morte na Família. O eventual retorno de Jason Todd acabaria com a história um pouco, mas é impossível negar o impacto de uma morte na família. A vida de Bruce Wayne é marcada por tragédia, mas Jason representou seu maior fracasso, e as circunstâncias sombrias em torno de sua morte nos lembraram que o Batman de fato é um humano. Bruce Wayne pode ser um dos personagens mais competentes e preparados da DC Comics, mas ele não está isento de falhas. Enquanto outras interações tornaram suas prontidões sobre-humanas o foco do personagem, Jim Starlin e Jim Amparo se concentraram no que poderia fazê-lo quebrar. É claro que os próprios leitores tiveram a voz na história. Ligando para uma das 2 linhas diretas para votar no destino de Jason Todd, o povo realmente escolheu a morte do Jason Todd, mas pela primeira vez eles podem ter feito uma escolha certa. Bruce foi assombrado pela morte de Jason Todd por algum tempo. Mesmo com seu retorno, ele ainda é uma representação dos limites de Batman. Número 4. O Longo Dia das Bruxas.
Chegamos à parte agora da lista que você pode argumentar que qualquer uma dessas histórias poderia ocupar o primeiro lugar. Mas uma coisa que não se pode argumentar é que O Longo Dia das Bruxas é uma obra-prima de Jeff Loeb e Tim Sale. A arte de Sale é a coisa mais memorável. As linhas finas pontuadas por grandes faixas de tinta preta dão ao quadrinho uma tensão muito palpável. E os modelos de personagens de Sale são extremamente únicos e ainda assim são totalmente reconhecíveis. Juntamente com a paleta de cores ousada de Gregory Wright, O Longo Dia das Bruxas evoca uma sensação de filme noir. Um mistério angustiante que é o casamento perfeito entre as raízes de detetive noir de Batman e sua colorida galeria de bandidos. Para Loeb, isso pode representar seu auge como escritor. Não é de admirar que Christopher Nolan tenha citado essa história como uma grande influência em sua trilogia de Batman. Os paralelos são inconfundíveis, especialmente quando vemos o relacionamento entre Bruce e Jim Gordon crescer enquanto Harvey Dent se transforma em duas caras. Número 3. Arkham Asylum. Muitos escritores são definidos pela capacidade de escrever na galeria de bandidos do Batman, quase mais do que pela habilidade de escrever o próprio Cavaleiro das Trevas. Antes da longa corrida de Grant Morrison com o Cavaleiro das Trevas, ele explorou não apenas os vilões de Batman, mas também sua mítica prisão Arkham Asylum. Jogando com a sensibilidade gótica de Batman, Morrison permite que os leitores descubram a história de Arkham junto com Bruce Wayne, enquanto ele tenta tirar o hospital do controle do Coringa. E vemos que Arkham Asylum é muito mais sombrio do que jamais imaginamos, quase como se fosse um lugar amaldiçoado para arruinar alguém dentro dos seus muros. Obviamente, o grande atrativo também é a arte perturbadora e pintada de Dave McKean. Nunca houve um quadrinho do Batman que se parecesse com isso antes. Um momento perfeito para DC deixar que mentes criativas ampliem as expectativas artísticas do seu público. Número 2. Batman, o Retorno do Cavaleiro das Trevas. Frank Miller. Por um tempo, pode não ter havido maior criador de histórias em quadrinhos capaz de redefinir resumidamente um personagem por décadas. Em termos de história do Batman, este quadrinho é o que a maioria dos fãs apontará como aquele que o conquistou por toda a vida. Porque não é apenas sobre um homem, mas sobre o impacto do seu legado. A história de Miller é cheia de ação e diversão, e é um bom motivo para dizer por que os heróis nos motivam. Na sua opinião, até o Superman se tornou parte da máquina. Mas ainda existe esperança em uma garota que está disposta a colocar sua vida em risco para revidar, e por sua vez, ela inspira o retorno de Bruce Wayne. Frank Miller estava fazendo uma afirmação ousada, mas simples, dizendo que todos podemos ser Carrie Kelly, porque se somos inspirados pelo Batman, devemos nos inspirar para ajudar os necessitados. Além disso, o Batman dá um tapa no Superman, adicionando combustível ao fogo desse debate para sempre. Número 1. Batman, Ano 1. Em um pós-crise nas Infinitas Terras, havia um espaço para uma recontagem da origem de Batman, e Frank Miller com David Mazzucchelli, neste retorno do Cavaleiro das Trevas, foi apresentado um Batman em seus termos mais simples, um homem corajoso tentando fazer o que é certo. Ele tirou alguns dos elementos mais fantásticos das origens de Bruce e lembrou aos leitores que os heróis eram mais do que fantasias de elastano e gadgets. Antes de serem realmente eficazes, eles precisam falhar e aprender com essas falhas. É mostrado como Bruce aprendeu a ser o Batman. Jim Gordon aprendeu o significado de ser um policial em Gotham City. Frank Miller levou os dois homens em jornadas que testariam suas resoluções, mas que no final das contas mantiveram algo que é essencial em todos os melhores trabalhos de Miller: a esperança. Enquanto isso, David Mazzucchelli fundamentou a história em um realismo noir que ajudou a sublinhar a ousadia daqueles primeiros dias de Gotham City. Seu trabalho se baseou fortemente nas sombras, proporcionando um contraste profundo contra a coloração e permitindo ao artista criar sua própria interpretação. Mazzucchelli é responsável por grande parte do sucesso de Ano 1, que permanece não apenas como uma das histórias mais duradouras do Batman pós-crise, como uma das histórias mais duradouras de todos os tempos. E é isso aí, pessoal, esse foi o top 10 das histórias do Batman. Na minha opinião, tem muitas histórias boas do Batman, mas essas foram as 10 melhores histórias que eu acho que são de grande importância, até para quem quer começar a ler Batman, que gosta das histórias do Batman.
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha aqui no nosso canal. Você também pode se inscrever e também acionar o sininho para receber notificações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal!